Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Olá, sejam bem-vindos ao programa Diálogos aqui no canal da Seichonoye do Brasil. Eu sou a líder da iluminação, Cíntia Wendy, e hoje vamos dialogar sobre como a confiança pessoal é fundamental não apenas para o nosso desenvolvimento individual, mas também para estabelecer conexões autênticas e inspirar confiança ao nosso redor. Aproveite esse momento para se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrito, e ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos e do programa Diálogos, que vai ao ar toda sexta-feira às 20 horas. Deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam desenvolver o poder da autoconfiança. Tenho o prazer de apresentar agora os preletores que estão aqui para enriquecer essa conversa e vão compartilhar seus conhecimentos conosco. A preletora na minha frente, preletora em grau júnior, Valdênia Ramos da Silva Cabral. Muito obrigada, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande, queria agradecer a oportunidade de estar podendo participar deste encontro aqui, né, Diálogos, com preletores assim, alto nível, viu, gente? Hoje o negócio vai pegar aqui, vamos aprender muito aqui com esse grupo. Agradeço desde já a participação, a oportunidade. Preletor em grau júnior, Bruno Tiba Fatini, muito obrigada, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado aos amigos aqui da bancada, né? Preletora Valdênia, preletora Sandra, preletora Cíntia, obrigado pela oportunidade, feliz de estar nesse dia com vocês para a gente fazer esse bate-papo aqui, esse diálogos. Muito obrigado pela oportunidade. E ao meu lado, preletora em grau sênior, Sandra Hilda de Caires, muito obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui diante de pessoas maravilhosas. Com certeza vamos aprender muitos, né, e trocar muitas figurinhas aqui também, né? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Preletores, o contrário da autoconfiança é o medo, que ele também nos deixa inseguros. E muitas vezes surge o medo do julgamento, que pode nos paralisar. Como que a gente pode vencer essa barreira e agir apesar do medo? Então, vou começar. Bem, a Seichonoye nos ensina que somos filhos de Deus, né? Somos a própria vida de Deus. E que dentro de nós haja a capacidade infinita, né? Então, podemos tudo como filhos de Deus, né? Muitas vezes ficamos inseguros com esse medo do julgamento e tudo, de uma certa forma, né, por não ter feito algo né, anteriormente, primeira vez, vamos ter um pouquinho de insegurança, né? Então, precisamos, o mestre sempre vai falar, né, no livro dos jovens, de treinamento. Vamos começar a mesmo andar de bicicleta, dirigir um automóvel, nós precisamos treinar, né? Antes, acreditarmos que somos filhos de Deus, capacidade infinita, né? Se dedicar, se esforçar, utilizar o poder da palavra. Seichonoye fala muito do poder criador da palavra, né? Então, nós somos aquilo que acreditamos ser. Então, se eu digo a mim mesmo, sou inteligente, sou capaz, sou forte, sou destemido, sou corajoso, isso, pelo poder da palavra, né? Ela vai estar se concretizando aqui, né? E esse julgamento, quando a gente decidir realizar algo, seja o que for, estiver certo lá no nosso coração, que é aquilo certo, né? Aquela sementinha que Deus plantou, um desejo verdadeiro, nós precisamos seguir em frente. E aí, me lembro de uma história que está no livro A Verdade da Vida, volume 7, onde o mestre conta que um senhor, ele já tinha uma certa idade, e ele brotou nele o desejo de cursar, né, odontologia. Mas, devido à idade, todo mundo começou a falar, isso é muito difícil, você não vai conseguir. E aí,
Mas ele não se importou, porque ele confiava, ele estava certo de que aquilo era um desejo verdadeiro. E ele foi fazer o curso. Só que durante, no decorrer do curso, ele confeccionou uma placa da sua futura clínica. E mais tarde ele se formou e aí ele afixou na sua clínica aquela placa que ele havia confeccionado antes, né? Então, assim, decidiu, não importa se as outras pessoas vão fazer algum outro comentário, é seguir em frente, acreditando na vitória infalível. Muito obrigada, preletora. Mais alguém gostaria de contribuir? Sobre esse assunto do julgamento que deixa inseguro, eu lembro no livro dos jovens, o mestre Masaharu Taniguchi, ele até normaliza um pouco, às vezes, a insegurança, porque muitas vezes a gente fica com medo de fazer algo pela primeira vez. Tudo que a gente faz pela primeira vez, instintivamente, nos causa insegurança. E ele fala o seguinte, às vezes você está inseguro por fazer algo, mas você tem que perceber que as outras pessoas também ficam inseguras por fazer algo. Então, não é algo só seu. As outras pessoas também têm insegurança. Qual que é a diferença das pessoas que vencem e que fracassam? Aquelas que enfrentam essa insegurança. Então, ele fala assim, todos têm, mas quem enfrenta, confiando nessa capacidade de filho de Deus, que a preletora Sandra disse, que é inerente a todo ser humano, ele consegue vencer na vida. É lógico que, às vezes, no começo, dá aquele frio na barriga, nem sempre dá certo pela primeira vez, por conta da insegurança, mas o treinamento vai fazer com que você fique expert e tire de letra aquilo que precisa ser feito. Eu gostaria aqui de fazer uma complementação, que quando agimos com a certeza, na verdade, que somos instrumentos de Deus e estamos orientados por sua vontade, não nos preocuparmos com os fatores externos, né? Porque quando a gente está realizando algo que é para beneficiar, essa firme certeza de que é para fazer o outro feliz, o próximo, já é sucesso. Então, não se preocupar com a opinião de terceiros e seguir a sua intuição. Isso tem a ver um pouco com aquela, não sei se você lembra, aquela historinha do sapo, que é a corrida dos sapos, é correr para chegar lá no ápice da montanha lá. E aí, só que no caminho um monte de gente falava, né? Não vai conseguir, é difícil, não sei o quê, pererê. E aí um sapinho conseguiu. E aí foram perguntar, mas como é que você conseguiu? Todo mundo jogando para baixo, falando que não pode, não consegue, não deve. E aí foram ver, o sapinho era surdo. Ele não deixou se influenciar por fatores externos, porque muitos ouvindo acabaram ficando pelo caminho. Por não ouvir essa questão externa, o julgamento ou de jogar para baixo, ele foi confiando no fator interno. Eu posso, eu consigo, sou filho de Deus, é normal chegar aonde eu quero chegar. E é onde ele chegou no objetivo. Então tem muito a ver com o que você disse, Valdênia. Parabéns, bacana. E a gente sabe que é importante realmente desenvolver a autoconfiança, mas como que a gente faz para não passar do ponto e chegar na arrogância? Boa pergunta, Valdênia. Bem, é uma coisa que me chamou bastante atenção quando a gente estava pensando nesse assunto, porque às vezes a gente entra numa determinada empresa, num lugar, e vê o chefe, né, os superiores com aquela postura, com aquela arrogância que eu mando, né? E aí eu fui ao pé da letra, né, que a arrogância é um comportamento de superioridade vindo do ego. Muitas vezes pelo complexo até de inferioridade que a pessoa tem. Então, todo excesso, né, é a falta de algo. Então, a pessoa, por ter essa postura, é porque está faltando algo dentro dela. E, na realidade, a autoconfiança, o que é? É a fé inabalável de que Deus habita dentro de nós. E é Ele que está realizando as nossas obras, né? Sim, exatamente isso. Autoconfiança é a capacidade de acreditar em si, mas em si, nas virtudes de Deus, nas virtudes divinas, né? A arrogância, como disse a Valdênia, está muito alicerçada nessas virtudes de Deus, mas na aparência, né? Tá na soberba, e aí acaba afastando as pessoas, ao invés de atrair pessoas, atrair situações, pela soberba da arrogância, acaba afastando. Então, a autoconfiança é você acreditar na sua capacidade infinita, nas suas virtudes que Deus deu. Então, não importa o que está acontecendo ao redor, você tem essa autoconfiança que veio de Deus. E a autoconfiança, diferente da arrogância também,
lhe traz empatia, lhe traz sensibilidade com o outro. Quando você está com arrogância, você sente que você e o outro são separados, né? Exatamente, quer ser superior e não igual para igual. Exatamente. E quando você tem essa autoconfiança em Deus, você entende que o outro é continuação da sua própria vida. Então, não tem aquela competição de jogar o outro para baixo enquanto você sobe. É todo mundo de mãos dadas crescendo junto. Então, isso é bem bacana. Preletor, só uma complementação também que eu gostaria de fazer, é que essa autoconfiança, a gente não precisa se preocupar que ainda não conseguiu. Né? Todos nós estamos nesse processo, buscando extrair isso. E eu percebi, assim, hoje, como líder da Seitonoye, que quando eu ia executar atividades para a Seitonoye, tamanha era a minha certeza que era Deus que estava agindo, que tinha os anjos me ajudando, que tudo, se eu falar, quero levar 800 pessoas para tal evento, leva 800 pessoas. Mas quando era algo para mim, no meu pessoal, vinha a voz do ego, né? Então, muitas vezes eu ficava insegura. Então, é realmente um treino. A gente começa a fazer, vai dando resultado, a gente vai sentindo a certeza de que é capaz, que Deus que realmente está agindo, e a gente vai conquistando isso aos poucos. Então, não precisa se preocupar. Eu sou insegura, as coisas para mim não dão certo ainda, não chegou o seu momento. Porque você está trabalhando para isso. A gente está aqui para esse aprendizado, né? Sim. Aqui no livro A Verdade, volume 8, que fala sobre fé, eu gosto muito desse livro, que, para mim, ele é o manual do empreendedor. Ele fala assim, na página 191, ainda que as qualificações, capacidades e condições de todos fossem iguais, todo mundo tem a mesma capacidade, todo mundo tem as mesmas condições. Ele fala assim, o sucesso e a felicidade de cada um dependeria unicamente do seu grau de autoconfiança. E, na verdade, já é o que acontece na prática. Todo mundo tem capacidade igual de filho de Deus, mas uns têm sucesso, outros não. Uns têm autoconfiança de que tem essas virtudes e essa capacidade infinita que Deus deu, e outros já não acredita nisso, não consegue exercer isso. Então, ele fala assim, ele dá um exemplo aqui, numa analogia, que é como se um navio tivesse cheio de ouro, mas que o motor não conseguisse fazer esse ouro, esse tesouro, chegar ao seu destino. Então, ele fala do ser humano. O ser humano tem uma capacidade infinita fantástica, mas esse motor, que é a autoconfiança, não faz com que ele chegue em lugar nenhum. Ele termina assim, ó. A autoconfiança é uma força mental, é a energia motriz que serve para manifestar as maravilhas que há em nosso interior. Como filho de Deus, você tem algo dentro de si maravilhoso, que, no entanto, de nada servirá enquanto não puder ser revelado. Então, por isso, a gente precisa ter essa autoconfiança e essa consciência de que Deus está dentro de nós e que é normal ter sucesso, é normal progredir, é normal acontecer as coisas boas na nossa vida. Para você que está em casa aí, A Verdade, volume 8, página 191. E aproveitando que o preletor Bruno comentou sobre esse livro, vocês podem acessar o site livraria.sni.org.br e adquirir os livros que estão sendo citados aqui. Então, a próxima pergunta, quando a gente não confia na gente mesmo, a gente pode acabar também focando demais nos nossos defeitos. Mas como que a gente faz para não negligenciar as nossas falhas sem se colocar para baixo? Então eu vou citar mais um livro. O livro dos jovens, né, que é um livro assim, de cabeceira, acho que de todas as pessoas, todos somos jovens, né? O mestre de falar isso daqui. Ele traz um trecho importantíssimo que ele vai falar sobre essas partes dos defeitos, né? Porque a gente fica tão insegura, achando que temos tantos defeitos e tudo, e a gente acaba não fazendo nada, né? Então, olha o que ele fala aqui na página 178. Não podemos nos livrar dos nossos defeitos se pensarmos neles constantemente. Naturalmente, será necessário tomarmos conhecimento dos nossos próprios defeitos através de uma honesta autoanálise. Então, é importante fazermos uma análise, né? Mas também não ser uma análise tão crítica, porque senão a gente só vai ficar, né, se focando nesses defeitos e eles não vão desaparecer. Olha só o que ele diz. Porém, uma vez descobertos os defeitos, não devemos ficar com o pensamento preso a eles, mas sim mentalizar fortemente as qualidades que estão opostas àqueles defeitos.
Por exemplo, ele vai citar aqui uma experiência, né? Um exemplo. Se a pessoa se acha muito preguiçosa, ela não pode falar, sou preguiçosa. Ela vai ter que fazer algo oposto. Né? Sou esforçado, sou determinado, eu posso, eu consigo. E aí, como vai estar utilizando o poder da palavra, e a palavra ela tem força criadora, né? Conforme cresce, assim será, isso vai estar manifestando em nossa vida. Então, não focar nos defeitos, ver as qualidades. Né? E tanto é que nas normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye, né? Ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca suas partes negativas. E muitas vezes a gente faz com o outro e esquecemos de nós, né? Então, focar nas nossas qualidades, exaltar, nos elogiar. Temos na Seichonoye também o diário de elogio, que ele é fantástico, né? Todas as pessoas, né, que querem prosperar, progredir na vida, aconselho, né, a realizar o diário de elogio também, onde você vai estar se elogiando e elogiando outras pessoas também. Muito obrigada. Preletora, eu vou fazer uma complementação aqui que eu achei bacana do livro da Guia para uma Vida Feliz, na página 71. Segundo a lei da mente, tudo que é reconhecido pela mente manifesta-se de forma concreta. Reconheçamos somente as nossas qualidades e reconheçamos somente as nossas qualidades. E aí eu ia sugerir, né, o caderno de elogio que a senhora já já adiantou. Então é isso. E também uma outra dica aqui é a oração do Minhas Orações, na página 38, né? A oração para eliminar defeitos. Porque é bom, o livro de Minhas Orações tem tudo, oração para tudo quanto é coisa, né? Então é importante que a gente às vezes está assim, mas que oração, não vai dar tempo de eu fazer o Shinsokan, não tenho tempo de fazer uma prática, pega uma oração e faz. E é na página 38 essa oração, e fala também que também é importante, nesse caso, a prática da meditação Shinsokan, visualizando a nossa imagem perfeita. Porque, como a preletora falou, é bacana que nós percebamos as nossas falhas fenomênicas, né, para aprimorarmos, sim, mas não ter isso como foco. Para que manifeste a nossa imagem verdadeira, nós precisamos contemplar realmente Deus que habita dentro de nós, né, preletor? Exatamente isso. Aqui no livro A Potencialidade, que é o lançamento, viu, gente? A potencialidade latente do ser humano, que fala sobre desperte para a sua grandiosa natureza divina, ele fala algo justamente sobre isso. Ele fala assim, no mundo fenomênico, qualquer pessoa, mesmo portadora da mais alta capacidade, terá para cada 10 sucessos 1 ou 2 casos mal-sucedidos. E aí ele continua. Se no caso de um tropeço, você ficar pensando somente naquilo que não deu certo e fixar seu pensamento que é um fracassado, ou fixar o pensamento na sua frustração, a sua frustração só crescerá. Mesmo que o fracasso seja um só, se você recordar dele 100 vezes, essa derrota ficará gravada 100 vezes na mente, né? Então ele fala assim a ideia de um único fracasso, ou defeito, ou dificuldade, vai se multiplicando cada vez que é lembrado, ou seja, sua frustração se tornará 100, 1000, 10 mil vezes maior. Portanto, se quiser eliminar tal frustração, é melhor parar de lembrar dos fracassos ou defeitos e passar a se lembrar dos sucessos ou das qualidades, né? Ou seja, como foi dito aqui no Guia para uma Vida Feliz, aquilo que você reconhece, manifesta. Então, se você reconhece só o defeito e o fracasso, vai manifestar isso. Se você reconhece o sucesso, a qualidade, as coisas boas, isso vai manifestar. Isso não só a Seichonoye ensinou, mas Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ensinou, seja feito conforme crestes. E sem perceber, a gente está crendo, se você fica vangloriando os seus defeitos, né? A palavra não seria vangloriar, mas dando vida, se você fica pensando o tempo todo no defeito, naquilo que você precisa melhorar, você está dando vida para isso. Seja feito conforme cresce, conforme tua fé. Se você olha para as suas qualidades e nisso você coloca a vida, é isso que vai manifestar cada vez mais. Mas bem ressaltado pelas duas, né? Não é que é para eu virar as costas para aquilo que eu preciso melhorar. Fazer uma autoanálise, vejo o que eu preciso melhorar, me esforço para melhorar e foco nas minhas qualidades. Uma coisa que
me facilitou eu crescer bastante na vida, eu achava que eu precisava ser bom em tudo. Eu achava que precisava ser bom em tudo. E aí depois, estudando os livros do mestre, ele fala assim, todo mundo tem talento para tudo. Foque em um talento, foque em uma coisa. Você não precisa ser bom em tudo. Então, tem coisas que você vai mandar muito bem, tem coisas que você precisa aprimorar. Ou você foca aqui, que vai precisar aprimorar, isso pode te deixar para baixo, ou você foca naquilo que você já faz muito bem, e aquilo ali pode ser o diferencial da sua vida. Então, a gente tem que escolher onde quer focar a nossa energia, a nossa luz. É verdade, Bruno. Isso me lembrou, né, sobre a educação de criança, a primeira infância, né, quando as crianças estão aprendendo. Muitas vezes elas não têm tantas habilidades, vão errar, tropeçar, né? Estão aprendendo, né? Faz parte do processo. Então, é importante que os pais, educadores, né, todos os adultos que estão cercando aquela criança, né, que elogie, que fale para ela que ela é capaz, que ela é inteligente, né? Porque depois ela vai se tornar um adulto. E muitas vezes, né, aquelas palavras que os pais disseram para ela na infância ficam marcadas e ela vai levar isso daí para a fase adulta. Né? Então, vai deparar com situações e vai ter medo, insegurança. Então, vamos, né, os senhores que nos acompanhem, né, vamos elogiar, né, reforçar as qualidades também dos nossas crianças, né, e dizer para elas que elas são capazes. E aí elas vão crescer, né, de forma plena, né, sendo pessoas maravilhosas, né, manifestando toda a sua capacidade. É muito importante mesmo, pretora. Os pais, né, principalmente a mãe que está ali no convívio diário, observar o talento, né, os dons, como o pretor Shiba falou, todos temos talento, dom divino para tudo. Sim. Mas aquilo que o filho é bom, vamos ressaltar. Vamos estimular os nossos filhos para extrair realmente, para ir para o caminho, né, de onde é o dom, um talento que vai ser muito mais, ele vai ter uma missão muito mais de vencedor, um vitorioso sucesso. Aquilo que a gente faz com amor e que a gente domina, a gente faz melhor, né? Com certeza. Isso me fez lembrar no livreto Shinsokan, falo pessoal que o livreto é pequenininho, fininho, né? Parece só ter a meditação Shinsokan, mas tem várias outras orações e alguns preceitos da pedagogia, principalmente para educar a criança. E pegando um gancho lá, ele fala assim, um dos preceitos para educar a criança, né? A criança cresce na direção em que ela é elogiada. Então, para você manifestar a autoconfiança da criança, né? E essa autoconfiança, ela vai perdurar por toda uma vida, desde cedo trabalhar com elogio. E aí você em casa, que não tem mais nenhuma criança em casa, então não precisa elogiar, né? A gente pode mudar essa frase, né? O marido cresce na direção em que ele é elogiado. A esposa cresce na direção em que ela é elogiada. A sogra cresce na direção em que ela é elogiada. Então, o colaborador cresce, né? O patrão cresce, todo mundo cresce na direção em que ele é elogiado. Então, a gente pode usar o poder do elogio, o poder da palavra, para fazer com que o outro tenha mais autoconfiança naquilo que faz, e quem ganha somos todos nós, esse poder do elogio. Então, a gente já saiu com um exercício aqui dessa conversa, né, que é o diário do elogio. A gente entendeu a importância de praticar realmente, elogiar tanto a nós mesmos quanto as outras pessoas. Em relação, vocês falaram muito também da postura mental, né, de como que isso influencia. E podemos dizer que tem dois grupos de pessoas, aquela que é otimista perante os desafios e a outra que se lamenta, que só vê como algo realmente negativo. Então, como a gente pode ser a pessoa que não só tem confiança, mas que também se diverte com os desafios? É possível a gente se divertir com os desafios? Boa pergunta essa, né? O mestre Masaru Taniguchi, ele escreve em vários livros, no livro do jovem, no livro dos jovens, inclusive, ele fala que nós nos divertimos com as dificuldades, né? E aí, em todos os livros, quando fala-se de dificuldade dentro da Seichonoye, fala que a dificuldade ela veio para fazer a nossa alma crescer, nossa experiência humana crescer. Aí algumas pessoas perguntam assim, então, para eu crescer na vida, eu tenho que ir atrás da dificuldade, que se não tiver dificuldade, eu não vou crescer? Não, Seichonoye não faz culto à dificuldade ou ao sofrimento. Mas a Seichonoye também, ela não é aquela
não tem aquela positividade tóxica, onde fala que a vida só é good vibes, só vai acontecer coisas boas, e aí quando não acontece coisas boas, fala, mas Seitonê falou que só acontece coisas boas. Não, Seitonê fala, as dificuldades vão acontecer. Os desafios vão acontecer, mas a disposição com que você enfrenta esses desafios é o que vai fazer com que você seja ou vencedor ou uma pessoa derrotada. Então, Seitonê fala, os desafios vão acontecer, mas com que disposição você vai encarar? E aí, quando acontece um desafio, um obstáculo na sua vida, o mestre Masaharu Taniguchi ele pede para analisar o porquê que aquilo aconteceu, para que aquilo ali não volte a acontecer novamente, senão fica acontecendo ali como um looping. No livro A Verdade, volume 8, página 193, ele fala algo sobre isso. Ele fala assim, ó, você precisa compreender que cada fracasso lhe ensina algo para que não volte a cair no mesmo erro. Em vez de ver o fracasso como uma prova de sua falta de capacidade, você deve encará-lo como uma parte de uma lição que consiste em descobrir a causa do presente fracasso e, por este meio, aprender os segredos para o sucesso futuro. Estudando-se as origens do fracasso e procurando não repetir o mesmo erro, a causa desaparecerá. E aí ele fala uma frase que eu adoro repetir, que ele fala assim, ó, é preciso dissociar o fracasso da ideia de incapacidade e vê-lo como uma matéria didática que o remete ao sucesso futuro. Eu acho isso fantástico. Fantástico Muito mesmo, bom. né? Como é que o mestre Masaharu Taniguchi, como é que alguém ia ver o fracasso como uma disciplina didática que o remete ao sucesso futuro? Mas só vai remeter ao sucesso futuro se você aprender com aquele erro e não repetir ele novamente. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte, quando perder, não perca 2 vezes. Aprenda com a lição. Se você não aprender com a lição, você perdeu 2 vezes, com o erro e de não ter aprendido com a lição. Então, toda dificuldade, todo obstáculo, ele vem para ensinar algo. Se você não aprende, aquilo ali, ó, um looping, um looping, um looping. Então, é necessário que essa autoconfiança de que as dificuldades vão acontecer, mas que você tenha capacidade de enfrentar. Se você não conseguir resolver da primeira vez, tudo bem, aprende até conseguir ultrapassar aquela dificuldade. Essa autoconfiança ela é primordial, eu sempre falo nas palestras que a pessoa que não tem autoconfiança, aconteceu uma dificuldade, um obstáculo, ela não tem autoconfiança, ela se acha uma fracassada, aconteceu a dificuldade, como é que ela reage? Ah, comigo é assim mesmo. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Só dá coisa errada na minha vida. Nem adianta querer ser feliz, que nasci para sofrer. Por quê? Porque ela não tem autoconfiança. Mas se a pessoa ela tem a convicção de que ela é filha de Deus e que ela nasceu para dar certo, nasceu para ser feliz, aconteceu a dificuldade. Ela, opa, peraí, comigo não. Como é que eu resolvo? Eu tenho capacidade dentro de mim. E se eu for por esse caminho? E se for por aquele outro caminho? A pessoa não se entrega porque ela tem a autoconfiança e ela tem a convicção que aquilo ali é algo momentâneo. Tem que entender isso. Toda dificuldade, todo obstáculo, ele não veio para perdurar toda uma nossa vida. É algo momentâneo para você aprender e melhorar cada vez mais. Perfeito. E é interessante que muitas vezes as pessoas também ficam presas ao passado, né? Porque fracassou, fica lá remoendo o passado, os fracassos, e foca só no fracasso, e aí vai atrair só fracasso, né? E aí o mestre, né, ele fala no livro dos jovens, destrua a ponte que você acabou de atravessar. Né? Quando você está passando por alguma situação, algum desafio, você destruir a ponte é que você não tem um caminho de volta. Você só tem que seguir em frente. Né? E aí me faz lembrar uma dificuldade que eu tive algum tempo atrás, que era o medo de dirigir. Eu tinha um carro, adquiri o carro 0 quilômetros, estava lá enfeitando a garagem de casa, eu tinha pavor. Fiz várias aulas em autoescola, escola para pessoas habilitadas e tudo, e eu não conseguia. Aí, falar sobre o poder da palavra, né? Falei, não, eu quero, é um desejo, eu preciso do carro para me locomover aqui em São Paulo e tudo. E aí eu coloquei uma frase, um cartaz, e dizia assim,
sou a melhor motorista do universo, sou o melhor motorista. E quando eu afirmava isto, o que acontecia? Vinha uma voz que dizia, ai, que mentira, ai, que mentira. Eu peguei meu medroso, Exatamente. Né? E aí eu comecei a afirmar. E aí eu estudei muito esse livro, esse capítulo que está tanto na Verdade da Vida, volume 7, como no livro dos Jovens, que destrua a ponte que você acabou de atravessar. E aí eu comecei a fazer o seguinte... pensar em formas, né? Como que eu vou sair sozinha com o carro? Então, eu comecei a andar o quarteirão próximo de casa, depois fui aumentando, fui exaltando, né, essas qualidades. Eu consegui, parabéns, como eu posso, eu consigo. E afirma, e depois, com o tempo, de uma forma muito natural, né, aprendendo, não me comparando com ninguém, porque a gente não pode se comparar com outras pessoas, né? Cada um tem o seu tempo. Bem lembrado. E aí, o que aconteceu? As coisas foram acontecendo, né? Então, assim, caso você esteja passando por algum desafio, os livros da Seitino, eles são fantásticos, né? Temos esses livros já mencionados aqui, Livro dos Jovens, né? A Verdade da Vida, volume 7, e qualquer livro que você entra na livraria da Seitino e adquirir, com certeza ali o mestre, né? Os autores vão falar algo que será importantíssimo para a sua vida. Diretor, eu queria também complementar, assim, que eu acho bacana quando a gente fala assim na Seitino, de falar o sim, né? Falar o sim para tudo, ter docilidade, né? Quando o mestre fala assim da docilidade, fala assim, não é que a gente está concordando quando estamos passando por uma situação de adversidade, né? Uma experiência que a gente está realmente tendo que ficar, estou aceitando, está tudo bem, vou falar sim para isso que estou passando, mas a gente não pode se rebelar. Porque quando a mente fica revoltada, aí todas as orientações dos nossos anjos, do nosso Deus interior, não surge. Então, às vezes, está passando um problema financeiro, vem uma pessoa que você nunca imaginou, te põe um dinheiro na tua conta, né? Te oferece um emprego. Então, a gente tem que falar assim, não, eu estou passando por isso, não é que eu vou aceitar, mas que lição que eu tenho que ter com essa adversidade. E aí eu achei também uma coisa bem bacana no livro Construindo Sonhos, do Pretor Enio, né? Que fala que dívidas são reflexos da falta de autoconfiança. Não confiar em si é só passar tempo encarnado em vez de vivê-lo. Então, é importante nós fazermos essa reflexão, né? Como que está a nossa postura mental sobre a nossa essência, quem nós somos. Né, que está manifestando aqui na forma. E, como todos já falaram aqui, tudo referência para que a gente possa viver o melhor, dar o melhor de nós através dessas experiências. Então, no livro, da página 229, Reflexões sobre a Vida, fala: o propósito da aprendizagem é manifestar aquilo que já existe no interior. Então, a aprendizagem é igual à vida. E quanto mais aprendermos, mais vivemos intensamente. Quer dizer, quem não tiver experiências não está vivendo nada. Não Exatamente. É? Bom, até esse momento a gente aprendeu muita coisa, inclusive sobre a postura mental, né, que foi muito falado aqui, a importância. Mas na Seichonoye, a gente também aprende muito sobre o poder da fisionomia. Como que a gente pode desenvolver cuidar da nossa fisionomia para que ela também emane boas vibrações, assim como as palavras verbalizadas? Então, a nossa fisionomia, ela reflete os nossos pensamentos e sentimentos, né? Então, quando estamos felizes, é natural sorrirmos, né? Se tivermos alguma coisa triste, tivermos alguma situação que, né, nos deixa triste, isso vai transparecer também na nossa fisionomia, né? E a Seichonoye, ela fala, né, vários livros, o texto, né, Guia para uma Vida Feliz, e todos os outros livros vão falar sobre que devemos sorrir alegremente, né? A situação pode estar difícil, estamos, né, naquele desafio e tudo, mas o riso, ele vai provocar a alegria e ele vai também influenciar na nossa saúde, né, física, na prosperidade da família, na harmonia, né? Então, um sorriso alegre, ele ilumina o mundo, ilumina todas as pessoas. Quem não gosta de estar perto de pessoas que sorriem alegremente, né? Então, a felicidade
bate na porta daquele que ri. Né? Então, por isso que a Seitonei fala, e nós também temos aqui o nosso treino do riso. Aquele que já foi, né? Todos aqui fomos já para a academia de Biúna ou em alguma associação local, reunião da Seitonei, nós temos o treino do riso. Então, se você, né, que ainda não participou de nenhuma reunião da Seitonei, venha fazer parte, né, e fazer desse treino maravilhoso do riso, com certeza o seu destino, sua vida vai mudar, né, e ser cada vez mais feliz. Bacana. Eu ia dar a sugestão mesmo de fazer o treino do riso em casa, né? Se você vive com um semblante carrancudo, cara fechada, cara amarrada, né? O treino do riso ajuda a desamarrar essa cara aí, né? E a alegria, ela traz prosperidade. No livro Guia para uma Vida Feliz, fala assim, ó: as pessoas que têm mente alegre e iluminada atraem para si a prosperidade. Na página anterior, página 74, ele fala assim: as pessoas autoconfiantes deixam transparecer grande entusiasmo, tanto no semblante como na maneira de falar e agir. Uma pessoa assim alcançará infalivelmente o êxito, seja ela um corretor de seguros, um vendedor, um candidato de emprego, etc. Isso porque dela emana a atmosfera de otimismo. E aí, para terminar a última frase, eu achei isso aqui fantástico. Para você que tem rede social aí, pode colocar a hashtag publicar lá. Fala assim, ó: devemos considerar como obrigação manter fisionomia alegre. Obrigação manter fisionomia alegre, para que a gente só atraia coisas boas na nossa vida. Muito legal, Bruno, essa colocação da importância, né, da nossa fisionomia, que realmente é uma obrigação a gente ter uma imagem feliz para as pessoas. E eu acho que agora a gente pode trazer também algumas ações práticas para o pessoal que está em casa poder fazer. Porque o nosso destino, a gente sabe que ele é consequência daquilo que a gente faz hoje. Então, pensando no futuro, né? O que a gente pode fazer no agora? Quais hábitos a gente pode desenvolver para que a gente tenha um futuro feliz? Cultivar a autoconfiança e a fé, acreditando firmemente que é filho de Deus, capaz de realizar qualquer atividade com perfeição e êxito, né? Está na página 78 do Guia para uma Vida Feliz. E aí, no Construindo Sonhos do Pretor Enio, quem conhece o Pretor Enio sabe, né? Que ele chegando, né? Não tem essa de fracasso, não tem dificuldade, não tem dúvida. E aí tem alguns itens aqui, que é extrairmos a autoconfiança, termos iniciativa, decisão, personalidade positiva. Olha aqui, estou ao lado, né, de pessoas. Personalidade positiva, luz nos olhos. É muito importante esse olho no olho, essa alegria no olhar, né? Autodisciplina. Eu nem conto para vocês. A Seitonei me ajudou muito com isso, viu? Qualquer pessoa que dedica, que trabalha para os ensinamentos da Seitonei, consegue extrair essa disciplina e a vida transforma completamente, viu? Estou buscando isso. E outro detalhe, até para você empreender, você consegue tocar qualquer empreendimento com os ensinamentos da Seitonei. A dica aí, né, Pretor? Sim. Coragem, nova conduta. Faça avançar a grandeza de Deus do seu coração. E tudo que a gente se colocar para fazer, fazer com a alma, com o sentimento, com o coração e com alegria. Bacana, ótimo, isso mesmo. Aqui no livro A Potencialidade Latente do Ser Humano, o professor Yoshihiko Asaka, ele faz uma analogia que para um ginasta se sair bem como ginasta, né, ele precisa de aparelhos para se exercitar. E ele faz essa analogia que nós, como seres humanos, precisamos de alguns aparelhos também para manifestar o Deus que existe dentro de nós. Então, para fechar essa tarefa aí, para você que está assistindo em casa, acrescentaria aí meditação Shinsokan, para contemplar Deus que está dentro de você. Um outro instrumento aí para ajudar a manifestar esse Deus que está dentro de você. Ler bons livros, tá? Que aí, naturalmente, fazendo a meditação Shinsokan, lendo bons livros, você vai ter bons pensamentos, boas palavras e bons atos. E aí, naturalmente, você vai ter autoconfiança para fazer aquilo que você precisa fazer. Pretor, eu esqueci um item também, que você complementou aí, faltou um. Fazer algo para o benefício do próximo. Bem lembrado. Não é? Essa a gente não pode perder, porque através de proporcionar alegria para as pessoas é que a gente é mais feliz, que a gente adquire autoconfiança, essa empatia.
Boa, bem lembrado. Então vamos para nossa última pergunta, que estamos aqui chegando no final. E essa pergunta ela responde o tema da nossa conversa. Por que quem confia em si conquista a confiança dos outros? Bem, muito obrigada, né? Estamos aqui chegando ao final. Acredito que através dessa resposta a gente vai concluir tudo o que foi falado. Está nesse livro, Guia para uma Vida Feliz, na página 80. O poder da autoconfiança. Aquele que confia em si conquista a confiança dos outros. Sua expressão decidida, seu olhar firme, suas palavras cheias de autoconfiança, tudo isso exerce um poder magnético e induz as pessoas a colaborarem com ele. A fé e a autoconfiança propagam-se como ondas mágicas e atraem pessoas certas, situações certas, na hora propícia. Maravilhoso. Muito obrigada. Então chegamos ao final desse programa e eu gostaria de saber se vocês gostariam de deixar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo. Vou começar então. Acredite sempre em si. Sempre se elogie, se ame, né? Faça o melhor. Né? Venha fazer parte da Seitinoye, né? Venha participar das nossas reuniões, participar dos seminários da Seitinoye. Com certeza, né, sua vida será uma vida de luz, de alegria e felicidade. Muito obrigada. Acredite que você é filho de Deus, que você nasceu para dar certo, nasceu para ser feliz. Às vezes, as circunstâncias do dia a dia não faz com que você acredite nisso. O que me ajudou, eu, Bruno Shiba, a ter essa consciência foram os estudos, foram as leituras dos livros. Então, leia bastante para que você mude a sua consciência de quem você é e para onde você vai. Muito obrigado. Mediante assim, tudo que foi falado aqui e esses estudos, né, que nós tivemos para estar fazendo esse encontro hoje, nos eleva cada vez mais a essa convicção, essa conscientização de que somos filhos de Deus e que tudo, não tem nada nem ninguém que nos impeça de chegar onde a gente quer chegar. E lendo aqui o livro Reflexões sobre a Vida, eu achei na página 251 uma mensagem incrível que eu quero compartilhar com vocês. O palco da vida está esperando agora que você, o personagem central, entre em cena. Justamente por isso é que o palco está escuro. Você não entrará num palco iluminado, pois ele se iluminará quando você entrar em cena e emitir uma grandiosa voz inicial. Então, o palco da vida está te esperando. Vai lá brilhar. Muito obrigada. Sucesso Muito obrigada. a todos. Encerramento com chave de ouro, com essa citação. E agradeço aqui ao nosso time de preletores, preletora Val, Bruno, Sandra. Muito obrigada pela participação. Esperamos que essas reflexões tenham sido inspiradoras para todos vocês. E agradeço também a vocês que estiveram aqui conosco assistindo esse programa. E continue aqui nesse canal para acompanhar os próximos conteúdos da Seitinoye. Muito obrigada. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, fazer a diferença. Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitinoye do Brasil, você terá a oportunidade de despertar o seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita. A Convenção Nacional é para você. A convenção ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro, então acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencialmente mais ainda, que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender. Além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Seitinoye de verdade. A Convenção Nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança. Que eu tenho muito carinho pela Júlia, criança. E eu cresci em convenções nacionais. É você rever os amigos que você sente falta, é você se conectar com a energia dos jovens. É um evento transformador, que transforma vidas e acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade. Será um grande dia de transformação interior em um ambiente alegre e inspirador, onde você encontrará ferramentas para conectar-se com sua essência, definir seus objetivos com clareza, descobrir seus talentos e habilidades, construir uma vida com mais significado e realização.
Preletores confirmados: Preletor Fumio Nishiyama, Preletor José Adalton de Oliveira, Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, Preletora Marie Murakami, Preletor Romeu Pacifilho. Chegou a hora de brilhar. Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI e desvende o seu propósito. As vagas são limitadas. Garanta já a sua e dê o primeiro passo para uma vida ainda mais feliz. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. 28 de julho, a partir das 9 horas, Distrito Anhembi, São Paulo, onde o seu propósito acontece.